Sejam muito bem-vindos, queridos espectadores. Tem algo de especial em uma sala de estar aconchegante e confortável, não é? É o coração da casa, um lugar onde memórias são criadas e histórias são contadas, tipo na casa da vovó, onde a vida ganha forma. Neste vídeo, vamos falar sobre como projetar a sala de estar perfeita para sua casa. Se você está começando do zero ou apenas quer dar um gás na decoração, estamos aqui para ajudar. Vamos te mostrar tudo, desde o arranjo perfeito dos móveis até os pequenos e importantes detalhes que transformam uma casa em um verdadeiro lar. Então, sente-se confortavelmente, talvez com uma xícara de café fresquinho ou um bom chimarrão, e vamos começar. Antes de mergulharmos no mundo das cores e almofadas, vamos falar de dimensões. Uma sala de estar linda precisa de espaço para respirar. Vocês querem que haja espaço suficiente para a família sentar confortavelmente e assistir à TV sem se sentir apertada, certo? Uma boa regra é buscar pelo menos 3,5 metros por 5 metros para um layout básico. Agora, se vocês tiverem mais espaço, digamos 5 por 6 metros, aí sim a diversão começa de verdade. Mais espaço significa mais liberdade para arranjar os móveis e criar aqueles cantinhos aconchegantes que a gente tanto ama, tipo um bom bate-papo na varanda. E não se esqueçam da altura do teto. 2,5 metros é o mínimo, mas se puderem, 3 a 3,5 metros darão ao espaço uma sensação realmente aberta e arejada, como uma praia no Nordeste. E, além disso, quem não gosta de um bom ventilador de teto para fazer o ar circular? Bom, depois de falarmos sobre tamanhos, vamos para a disposição e os móveis. É aqui que suas ideias realmente ganham vida. Toda sala precisa de um ponto focal. Pode ser uma lareira bonita, uma janela grande com uma vista de tirar o fôlego, ou uma parede com a televisão bem posicionada. O que você escolher, deixe que seja a estrela do ambiente. Depois pense em como as pessoas vão circular pela sala. Você quer que as pessoas possam se mover livremente, sem esbarrar em móveis ou paredes. Deixe cerca de 75 a 90 centímetros de espaço para as pessoas passarem ao lado dos móveis e uns 45 centímetros entre o sofá e a mesa de centro. E não se esqueça das tomadas. Acredite, não há nada mais frustrante do que ter um arranjo lindo e perceber que faltam 2 tomadas. Planeje com antecedência, pessoal. Vocês sabem o quanto eu amo luz natural. Ela traz uma atmosfera tão calorosa e aconchegante para qualquer cômodo, como se vocês estivessem em uma cabana rústica e charmosa. Para a sala de vocês, eu recomendo janelas grandes em 1 ou 2 paredes, com pelo menos 1,2 metro de largura. Pensem naquelas varandas iluminadas que a gente vê nas casas antigas do interior. E se vocês tiverem um quintal, considerem portas de vidro para deixar o sol entrar. É quase como ter um pedacinho da natureza bem no coração da sua sala. Isso borra as fronteiras entre o interior e o exterior e faz o seu espaço parecer muito maior. Bem, mas nem sempre podemos contar com o sol, certo? Às vezes o tempo não está a nosso favor, como a gente bem sabe. É aqui que entra a iluminação artificial. A iluminação geral, como luminárias de teto ou spots embutidos, é perfeita para uma iluminação uniforme. É a base para qualquer casa bem iluminada. A iluminação de destaque, como arandelas ou fitas de LED, é ótima para realçar obras de arte ou detalhes arquitetônicos. Imaginem uma bela pintura perfeitamente iluminada. E não se esqueçam da iluminação de tarefa, como luminárias de chão, para cantinhos de leitura ou áreas de trabalho. Essencial para quem gosta de mergulhar em um bom livro ou se concentrar no trabalho, talvez com uma xícara de café do lado. Capítulo 4. Vamos falar de piso. Ele é a base do design de qualquer sala de estar. Então precisa ser estiloso e durável. Para áreas de alto tráfego, como a sala de estar, sempre recomendo materiais que resistam ao teste do tempo. Pense nisso. Você não quer se preocupar com manchas ou arranhões toda vez que alguém entra, certo? Opções duráveis como porcelanato, laminado, vinílico ou até mármore são excelentes escolhas. Eles são fáceis de limpar, ficam ótimos e podem lidar com tudo o que a vida traz.
E não tenha medo de adicionar tapetes para um aconchego extra. Tapetes são como mágicos. Eles podem definir áreas de estar, adicionar calor e unir elegantemente todo o ambiente. Chegamos ao capítulo 5. E agora, a parte mais legal, o design das paredes. É aqui que vocês podem mostrar quem realmente são. Se a sua sala é um pouco menor, cores neutras ou claras nas paredes são uma escolha inteligente. Assim, o ambiente parece maior e mais aberto. São aquelas mandingas que até nossas avós conheciam. Mas não tenham medo de adicionar um toque pessoal. Um revestimento de madeira, uma pintura com textura ou até uma parede de destaque mais ousada podem fazer maravilhas e dar ao ambiente aquele aconchego chique. E não se esqueçam da funcionalidade. Precisam de um espaço para uma TV grandona? Querem pendurar obras de arte ou fotos de família? Ou talvez vocês precisem de prateleiras para livros ou para todas aquelas tralhas necessárias, como a gente fala por aqui? Capítulo 6. Aquele cheirinho de casa arejada. Sabe aquela sensação gostosa de entrar num ambiente e sentir o ar fresco e puro? Esse é o poder de uma boa ventilação. Uma boa ventilação é fundamental em qualquer sala de estar, principalmente em casas térreas. Ela ajuda a fazer o ar circular, evita a sensação de abafamento e ajuda a manter a temperatura agradável. Se for possível, posicione as janelas em paredes opostas para criar uma ventilação cruzada eficiente. E se você tiver um pé direito baixo, considere instalar basculantes ou aberturas acima das janelas ou portas. Ventiladores de teto também são uma ótima opção para movimentar o ar. E claro, não podemos esquecer do ar-condicionado. Um bom ar-condicionado bem posicionado pode ser a salvação nos dias quentes de verão, aquele refresco que a gente tanto ama. Capítulo 7. Conectividade. Criando um fluxo contínuo. Uma das melhores coisas de morar em uma casa térrea é a sensação de abertura e conectividade. Tudo se resume a criar uma transição suave de um espaço para outro. Ao organizar sua sala de estar, pense em como ela se conecta ao resto da casa. Você tem um espaço aberto onde a sala se integra com a cozinha ou a sala de jantar? Se sim, você pode usar cores ou materiais semelhantes para criar um visual unificado. E não se esqueça da transição para os espaços externos. Portas de correr ou janelas francesas que se abrem para a varanda ou jardim podem fazer sua sala de estar parecer ainda maior e mais convidativa. Agora, vamos falar sobre como transformar sua sala em um verdadeiro refúgio de paz. Porque, convenhamos, não tem nada pior do que tentar relaxar em um cômodo que parece um galpão vazio ou onde o barulho da rua não te dá trégua. A maneira mais fácil de melhorar a acústica é usar materiais macios, que absorvem o som. Pense em cortinas pesadas, tapetes fofos e móveis estofados e confortáveis. Um pouco como um boteco aconchegante, mas sem a fumaça de cigarro. Esses itens ajudam a absorver as ondas sonoras, reduzindo ecos e criando uma atmosfera muito mais tranquila. Se você mora perto de uma rua movimentada, ou se seus vizinhos são, digamos, animados, considere investir em janelas à prova de som ou paredes mais grossas. Acredite em mim, seus ouvidos e sua paz de espírito vão agradecer. Ao projetar a sala de estar, segurança e acessibilidade devem ser sempre as principais prioridades. Queremos criar um espaço que seja confortável e acessível para todos, desde as crianças mais novas até aqueles que podem precisar de um pouco mais de ajuda para se locomover. Primeiro, vamos falar sobre cantos afiados. Se você tem crianças pequenas ou idosos na família, verifique cuidadosamente a sala de estar para garantir que não haja bordas afiadas em móveis ou paredes que possam ser perigosas. Pense nos protetores de canto, como os que vemos frequentemente em casas com crianças pequenas. Em seguida, o chão. Pisos escorregadios podem ser um grande problema. Então, se você for escolher azulejos ou madeira, certifique-se de escolher uma opção antiderrapante. E, por fim, as portas. Certifique-se de que suas portas tenham pelo menos 90 centímetros de largura, para permitir a passagem fácil de cadeiras de rodas ou andadores.
assim como vemos frequentemente em edifícios mais novos, que foram projetados pensando em todas as fases da vida. Bom, agora que já falamos das coisas práticas, podemos passar para aqueles toques finais, os detalhes que fazem toda a diferença. Lembrem-se, são os pequenos detalhes que transformam uma casa em um lar, como aquele cheirinho de café fresquinho de manhã. Se você tem uma sala pequena, não tenha medo de pensar verticalmente, tipo os prédios em São Paulo. Prateleiras embutidas ou um painel de TV suspenso liberam espaço no chão e fazem o ambiente parecer maior. Pense naquelas soluções inteligentes que a gente encontra na Token Stock. E já que estamos falando de economizar espaço, vamos falar de móveis. Móveis modulares são fantásticos para espaços pequenos, são flexíveis e podem se adaptar às suas necessidades como um bom jogo de quebra-cabeça. Quando o assunto é decoração, meu lema é sempre menos é mais. Pense na pureza e elegância do design brasileiro. Especialmente em espaços pequenos, muita coisa pode deixar o ambiente com um ar de bagunça e apertado. Como diz o ditado popular, casa limpa, mente tranquila. Bom, meus amigos, chegamos ao fim da nossa jornada de design de salas de estar. Espero que tenham encontrado inspiração e dicas valiosas para ajudar a criar um espaço que seja prático e bonito. Lembrem-se, a sua sala de estar deve refletir o seu estilo único e atender às necessidades da sua família. É o seu pequeno refúgio, o seu cantinho, como a gente diz. Não tenham medo de experimentar, divirtam-se e transformem este espaço no vosso lugar preferido para relaxar. Assim como a gente adora quando a casa é quentinha e aconchegante. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais inspirações de design de interiores. Desejo a vocês um design de sucesso.